Afonso, o estrangeiro começava logo a seguir à porta de casa. Desde muito cedo que o pai do narrador transmite-lhe a fobia do convívio com tudo o que nos é diferente. Medo, repulsa, ignorância. No fundo, o que é que norteia este homem? Bem, há aí uma relação muito próxima ao próprio princípio de Karenina, que na verdade, sendo que é uma lei probabilística um pouco difícil de explicar, mas neste contexto, por exemplo, da viagem, ele pode ser aplicado com alguma pertinência, em que no nosso lar, na nossa casa, as coisas funcionam relativamente como nós esperamos. Ou seja, há ali uma espécie de perfeição no lar. E à medida que saímos de casa, vamos nos deparando com surpresas, com coisas que abalam as nossas rotinas, e quanto mais longe estamos de casa, mais fácil isso é acontecer. E portanto, degrada-se essa suposta perfeição. Que, por outro lado, esse mesmo afastamento cria diferenças, cria identidade. Ou seja, quanto mais que a ideia de ter um quadrado perfeito é igual a um quadrado perfeito, mas quadrados imperfeitos há inúmeros. Nós podemos ter inúmeras versões de quadrados imperfeitos. Então, quanto mais nos afastamos dessa perfeição, desse centro, desse lar, mais encontramos essa suposta imperfeição, porque é balizada pelos nossos próprios padrões. E desse lar que é, no fundo, uma zona de conforto. É uma zona de conforto, claro. É uma zona de hábitos, de costumes, do expectável, daquilo que nós... Tudo o que destrói essa rotina, tudo o que abala essa rotina de alguma maneira, nós sentimos incomodados. E isto não é neste caso é uma caricatura. É um homem que sente isso de uma maneira um pouco radicalizada, mas a verdade é que todos nós sentimos isso de alguma maneira. Ou seja, quando viajamos, sentimos que a nossa noção de rotina de perfeição fica um pouco abalada. E ainda bem, porque isso é bom. O que acontece com esta pessoa é que ela não quer passar por esse processo. Exato, porque acaba por ser também forçosamente uma caricatura da forma como lidamos e como absorvemos conhecimento. Há uma passagem ainda relacionada com isto. O meu pai, claro, ficava sempre de costas para as janelas, porque era assim que ele tratava o mundo exterior, com desprezo. Claro, obviamente que a identidade e que toda a noção de crescimento acontece precisamente porque nós saímos do lugar onde estamos. E portanto, é absolutamente necessário que para existir um crescimento, para existir mudança e diferença, é necessário que saiamos do lugar onde estamos. Que é uma coisa que ele, obviamente, evita. Mas, a longo prazo, é uma estratégia erradíssima, porque o que vai acontecer é que as pessoas acabam por estagnar e não evoluir de todo. Ficam solidificados. É um pouco como um mineral, não é um ser vivo. Porque às tantas tem aquelas rotinas, aquelas coisas muito fixadas e portanto não consegue crescer, seja intelectualmente, seja a que nível for, social. À semelhança de outros trabalhos teus, este é um livro assente com um enorme papel, se quisermos, do simbolismo, quer através de algumas falas, de alguns comportamentos, de alguns personagens, até isto sem que cheguem a ser arquétipos. Qual é o papel do simbólico na forma como tu constróis as personagens e os discursos dessas mesmas personagens? Muito importante. Há aqui, ainda bem que reparaste nisso. Sim, a personagem principal, por exemplo, tem um defeito no pé que é essencial para a noção do sedentário. O sedentário mitologicamente é caracterizado por um coxo ou por alguém que não consegue caminhar, tem uma deficiência qualquer, ou uma deficiência que pode ser congénita, pode ser de berço, mas pode ser provocada. E a verdade é que isto
ao longo da história nós vimos estas coisas acontecerem. E de certa maneira eu até comparo isso com a própria vida das mulheres, que há aqui uma espécie de castração intelectual das mulheres para que elas não possam caminhar, não possam sair de casa, ter a sua independência, etc. E portanto o ser coxo implica um pouco passa um pouco por essa ideia. E o ser coxo implica que terás ainda dentro do campo do simbolismo, que terás de viver com essa contingência. Estou-me a lembrar de uma passagem do Zaratustra, do Nietzsche, em que ele diz mais ou menos que caso cocheis, não deverás usar um cavalo para te deslocares de um sítio para outro, porque quando desmontares, será na tua perna coxa que te irás apoiar. Claro, será sempre na sua natureza. Não é por mudares de local que os problemas ficam atrás. Claro. E neste caso específico deste coxo, eu uso também o defeito como uma virtude, ou seja, em certa medida, porque não existem virtudes perfeitas na vida, existem em pensamento, em potência, se quisermos, mas não em ato. E, portanto, o que acontece é que aquilo que nós chamamos de defeitos, às vezes, são qualidades. E no caso do protagonista, os grandes defeitos que ele tem, neste caso o pé boto, é exatamente aquilo que permite que ele sobreviva. Ele acaba por sobreviver precisamente porque tem um defeito. A dada altura, o protagonista tem de optar entre ir ao encontro de uma mulher e deixar outra para trás. Uma é a mãe da sua filha, a outra é a sua mãe. Porquê a criação deste dilema quase limite? É precisamente por isto que estava a dizer antes, é que não há decisão, nem há virtude que não tenha a sua contraparte. E quando nós escolhemos alguma coisa, estamos automaticamente a renunciar a uma série de outras. E mesmo moralmente nós podemos assumir que as coisas são... Eu na enciclopédia tenho uma frase em relação à bravura e em relação à cobardia, que é, às vezes é preciso muita coragem para fugir. E outras vezes é preciso ser muito inconsciente para ser um herói. E estas coisas às vezes misturam-se. E neste caso específico ele tem um dilema que é na verdade impossível de resolver. Ele não consegue resolver isto de uma maneira absolutamente isenta, moralmente isenta. Eu fiz exatamente aquilo que era suposto ter feito. Há sempre aqui uma degradação da moral em qualquer opção que ele siga. E portanto, e isto serve para a nossa vida. Não há escolha nenhuma que nós façamos na vida que não tenha consequências boas e consequências más. Falaste aí por mais uma vez nas escolhas e consequências. A dada altura lemos, um dia caminhava na rua quando vi claramente que o mundo se dobra de uma maneira estranha, que um acontecimento neste lugar está ligado a um acontecimento em lugares distantes, sem ligação óbvia, como quem dobra uma folha e liga dois pontos dessa mesma folha que de outro modo jamais se tocariam. Vi nesse dia o mundo formado dessa maneira e percebi que, por vezes, podemos ver as estruturas desses fios que unem invisivelmente, sem causa e tempo e efeitos lógicos, todas as coisas. Imagina um arco-íris, como esse arco liga dois pontos, e quando nos movemos, ele liga outros dois. E se nos movermos mais um pouco, ainda outros dois, acabando por unir tudo. Os arco-íris, explicou-me uma vez a minha mãe, teria eu uns 8 ou 9 anos, são uma aparição fugaz dessa estrutura implícita do universo. De repente, vemos as costuras. Há alguma relação na forma que tu constróis estas narrativas que pretende abordar de facto essa forma de olhar os acontecimentos e a forma de ordenar causas e consequências? Sim, porque é uma das grandes características da literatura, da poesia, que é esta capacidade
que na verdade existe em todas as artes, de ligar acontecimentos distantes, acontecimentos que na verdade não estão ligados fisicamente, mas que nós identificamos. Esta coisa é parecida com aquela, ou é como aquela, ou é aquela, de outra maneira, com outras manifestações, mas na sua essência ela é a mesma. E eu sei que tu gostas, tu és um melómano, e a cena da música é muito evidente, porque de repente nós temos notas que elas não precisam de ter uma sequência, de ter uma causa e efeito. Elas podem estar relacionadas com uma grande distância, de um lado ou outro do piano. E tem uma harmonia. Elas têm uma harmonia sem se tocarem, na verdade. E também penso que tenha a ver com o tal, tantas vezes referido, poder demiúrgico do escritor, de poder criar ele próprio essas relações de causalidade. Claramente. Que é o uso da metáfora, da analogia, etc. Nós de repente dobramos, é como dobrar um mapa. Nós temos 200 km da minha casa até Lisboa e de repente eu dobro aquele mapa e eles estão esses dois lugares estão no mesmo sítio. E essa ideia não só é fabulosa, mas se calhar até hoje na física se começa a ponderar essa hipótese como real. Ao ler uma passagem, mas depois voltava a adiar, e os anos passaram, não pararam de passar, os anos são eficazes para passar, dei por mim a pensar no Vinícius de Moraes, quando ele diz: hoje é sábado, amanhã é domingo, não há como tempo para passar. Esta lógica de o tempo ir passando por nós, ou nós pelo tempo, é algo que permanentemente também surge a miúdo. Sim, porque é uma percepção do tempo. Eu nem sequer sei se o tempo passa na realidade e em termos absolutos e até científicos nós não sabemos se o tempo passa, se o tempo é uma coisa que se move ou se é uma ilusão por um bloco. Porque há aqui duas noções de tempo, sempre quando se fala de tempo há duas grandes teorias, que é o eternismo e o presentismo. Há alguém que acredita que o tempo é uma fatia fininha que se vai desenvolvendo e, portanto, o passado e o futuro não existem, basicamente. E há os que acreditam num universo bloco. O passado e o futuro existem, não? São. Na realidade são. E que há aqui a ilusão de passar por esse bloco. Aqui neste caso eu falo disso, da noção de tempo, a noção de tempo que nós temos, que nos parece até que partilhamos entre todos. O tempo de certa maneira não nos parece muito relativo nesse sentido. Nós assumimos que passamos mais ou menos pelo tempo da mesma maneira, o que não é todo verdade, porque há um tempo subjetivo e esse tempo subjetivo é pessoal. É completamente. É aquela hora de tédio que custa muito a passar. E aquela hora de emoção que passa num instante, que curiosamente depois de ambas terem passado, uma desvanece, aquela que custou muito a passar desaparece completamente, nós nunca mais nos lembramos dela, e a outra que passou num instante é aquela que nós vamos recordar como basicamente eterna, que é a eternidade no segundo do Blake. Já tinha começado a construir a mesma solidão que enclausurar o meu pai. Esta solidão é como algo que se constrói, mas por outro lado parece-me um pouco congénita. Não sei se é congénita, mas há aqui uma educação. Há uma educação para a felicidade, para a solidão, etc. De certa maneira as pessoas convencem-se que estão sós, que estão tristes, que estão infelizes, ou convencem-se que estão felizes por outro lado. E na realidade nós apercebemos que há pessoas com condições horríveis que passam momentos terríveis e que apesar de tudo se sentem felizes. Porque há aqui uma tendência para olhar para a vida de um modo mais otimista ou mais pessimista. E mesmo na maior adversidade é perfeitamente possível que a pessoa
confrontada com isso, se sinta feliz. Ou seja, não se sinta feliz, mas saiba que é feliz. Ou seja, eu posso estar infeliz, e em português e em espanhol nós temos essa distinção. Eu posso estar infeliz e ser feliz. São duas coisas que não se anulam, são concomitantes. Nós podemos ter as duas coisas. Ser feliz e estar infeliz não se anulam. Distinguimos a estrutura da conjuntura, digamos assim. Há pouco fazias alusão à célebre frase, de facto, da Ana Karenina, e a dada altura podemos ler então no teu livro: o que me magoa, na frase que abre o romance Ana Karenina: todas as famílias felizes se parecem, todas as infelizes são infelizes à sua maneira, que é uma derivação de uma outra de Aristóteles relativamente à bondade. As pessoas são boas de uma maneira e más de inúmeras. E que por vezes é apenas a formulação moral da perfeição platónica. A ideia, a perfeição é uma, as imperfeições, as suas sombras são infinitas. É que, apesar de este princípio se poder aplicar em muitos outros casos, quando se aplica à felicidade, parece falhar. Exatamente. O que eu te perguntava na sequência deste raciocínio é: podemos entender nisto que há pessoas naturalmente más? Não. O que eu quero dizer é que, efetivamente, o princípio de Karenina é aplicável às perfeições, à ideia de perfeição, mas que a felicidade ou a infelicidade não entra na ideia de perfeição. Porque, na realidade, para ser feliz não é preciso ter essa perfeição. Eu posso viver numa família imperfeita e ser perfeitamente feliz. E posso viver numa família perfeita e ser perfeitamente feliz. Mas e o contrário, em ambos os casos. Ou seja, uma coisa não implica a outra. E o que acontece com o Tolstói, e não sou o único a criticar a aplicação da frase em relação à felicidade, é que no caso de Platão e no caso de Aristóteles, eles aplicam-na em relação às perfeições. Como disse antes, por exemplo, um quadrado perfeito é um quadrado perfeito. E os quadrados imperfeitos, há inúmeros. E nós podemos aplicar isso às virtudes. A bondade. Pois, porque tu fazes aqui um transporte, um desvio da questão da felicidade para a questão da bondade, não é? De ser bom ou mau. Faço. E muitas das vezes, nós, quando dizemos que alguém é uma boa pessoa, não sentimos qualquer necessidade de acrescentar nada à frase. Muitas das vezes, quando dizemos que alguém não é boa pessoa, temos uma tendência a dizer, mas é preciso perceber que... Claro. Pronto, é nesse sentido que eu te faço a pergunta. Exatamente. E no caso da felicidade ou da infelicidade, isso não se aplica, porque, na verdade, nós podemos passar por, como dizia antes, por momentos muito, muito complicados e ser felizes, independentemente significa disso. Que em relação à bondade... Mas em relação à bondade, não. Porque a bondade implica determinada ação perfeita. Ou seja, há uma bondade perfeita, que é a ação justa, e existem inúmeras ações injustas. E serão sempre injustas. Não há volta a dar. Agora, da felicidade, não. Tu podes estar a viver momentos de infelicidade, podes estar a... E eu acho que, na realidade, isso até se pode resumir a quase uma questão semântica, porque nós usamos felicidade e infelicidade como estar feliz e ser feliz. Podíamos usar palavras diferentes. E nesse caso já se resolvia o problema. Mas não temos essas palavras e, portanto, quando aplicamos à felicidade e às famílias perfeitas, na realidade o que podemos dizer de uma família perfeita é que ela não é necessariamente feliz. Pode ser feliz, mas não é necessariamente feliz. Uma família imperfeita, e agora estamos a falar de perfeições, não de felicidade ou infelicidade, pode ser feliz. As famílias imperfeitas podem ser, aliás, muito mais felizes até do que uma família perfeita. Porque esta parte da semântica é complicada. Mas, efetivamente, nós temos famílias que são o que nós chamamos de disfuncionais ou estranhas na sua relação e que não obedecem ao cânon da família perfeita e que podem ser perfeitamente felizes. Agora, se calhar porque vão mais depressa ao encontro da tal bondade também. Não é necessariamente. No sentido lá do claro, mas eu com isto não estou a dizer que são mais felizes do que as outras. Podem ser tão felizes, uma coisa não implica a outra. Não há relação nenhuma entre a perfeição e a felicidade.
Olha, lemos também o amor corrige o mundo. Ou será que querias dizer o amor corrige-nos? Não, corrige muito. Há aqui é uma relação que, aliás, é óbvia nas nossas vidas. Nós, quando amamos alguém, não vemos os defeitos. E, portanto, corrigimos a realidade. Estamos a corrigir a realidade quando amamos. Poderia dizer que estava a corrigir a nossa percepção, nesse caso. Ou isso. Sim. Claro, isto é sempre... É sempre aqui a beleza está nos olhos de quem vê ou no próprio objeto. Mas, e aí seria corrige-nos. Sim, corrige-nos. Eu acho que a beleza em relação a esse caso em particular, há aqui um diálogo, é dialógico, a nossa relação com o mundo. Nós dialogamos com ele, ou seja, não é que há coisas que nós, de uma maneira geral, sentimos que têm uma harmonia, são mais próximas da beleza. É raro alguém não se sentir comovido com o pôr do sol, por exemplo. Há coisas que nós sentimos, enfim, isto toca-nos de alguma maneira. Mas essa relação, e há outras cuja relação é exatamente ao contrário. Há uma coisa muito feia que pode implicar e provocar em nós um sentimento de amor e até de beleza. Eu há uns tempos escrevi um texto precisamente sobre um quadro da Flandres, de uma duquesa que é chamada da mulher mais feia do mundo. E eu imagino aquela mulher, e realmente o quadro, quando nós olhamos para a senhora, ela é feia, segundo os nossos padrões estéticos. Mas há aí uma coisa muito curiosa que é, provavelmente ela tinha filhos. Eu não sei se ela tinha filhos, por acaso não faço ideia, mas vamos supor que sim. E o filho, quando olha para aquela mãe, ele não vê uma mulher horrível. Ele vê provavelmente a pessoa mais bela do mundo. E não sei se uma criança está a corrigir-se a si mesma, mas a corrigir a realidade de modo a... Não é a criança a corrigir a si mesma, é o amor a corrigi-la. O amor a corrigi-la. Pode ser. Usando a tua própria frase. Pode ser. Escreves também uma coisa bastante curiosa. A felicidade sempre foi um negócio e uma obsessão. E eu dei por mim a pensar na famosa frase do Borges, quando ele diz que não passamos um dia sem que estejamos pelo menos um instante no paraíso. Corremos o risco de não o reconhecer? Corremos, sim. É um assunto delicado. A questão da felicidade e da maneira como as pessoas vivem a sua infelicidade, as suas melancolias, os seus problemas psicológicos. Porque nós tendemos, e os amigos e os familiares, quando alguém tende a... Não, tens de fazer isto, mas as pessoas não conseguem sair dali. É um assunto muito melindroso e complexo. O que eu acho em relação a isto é que não há uma solução. Mas isto sempre foi... A questão da felicidade sempre foi... Quando eu digo que é um negócio... É verdade que tem sido um negócio ao longo dos tempos. Nós sabemos que os livros de autoajuda vendem muito. As próprias religiões, os próprios cultos. Mas eu quero dizer também, e gostava, porque é uma coisa que eu considero elementar. Há aqui hoje em dia as pessoas não dão valor realmente aos livros de autoajuda. Mas eles têm o seu valor. Na realidade, quase todos os livros são de autoajuda, mesmo um romance é um livro de autoajuda, ou pode ser um livro de autoajuda. Mas há grandes livros de autoajuda. A questão é que as pessoas não falam muito deles, ou seja, não comparam com os outros. Fala-se dos livros de autoajuda, os maus livros de autoajuda, porque A Conquista da Felicidade, do Bertrand Russell, por exemplo, é um livro de autoajuda. É conquistar a felicidade. É a maneira que ele Eu estava a perguntar isto no sentido, aqui há poucos anos, até devido à nossa conjuntura socioeconómica, surgiu a miúdo uma frase, que é uma frase feita, o famoso éramos felizes e não sabíamos. Ou seja, muitas vezes ao longo da nossa vida, sim, a percepção da podemos ter estado à porta da felicidade, ou ela a bater-nos à porta, que ele costuma dizer, e não abrimos. Sim, também há aqui uma relação temporal também com a felicidade.
A felicidade não se compadece muito do próprio momento. No momento em que estamos a viver determinadas coisas, nós não estamos a sentir essas coisas, nós não estamos fora, estamos a vivê-las. E, portanto, não há aqui um sentimento propriamente eu sinto-me feliz. Isso já é uma ponderação depois da situação vivida. Ou seja, passados uns tempos, nós olhamos para trás e pensamos, não, aquilo foi um momento feliz da minha vida. Um momento que, se calhar, não ligávamos. E acontece muito nas viagens. Há viagens que eu faço e que, na altura em que faço a viagem, penso, eu não estou aqui a fazer nada, isto não me traz nada. E passados uns anos, às vezes meses, penso, não, aquilo foi uma experiência incrível, Eu vi aqui uma série de coisas que eu não reparei. E há aqui uma certa felicidade inerente a descobrir esse como alguns vinhos, é preciso repousar. Precisa repousar. Completamente. E eu tenho a perfeita noção, agora com um pouco mais de experiência, porque já viajei realmente muito, e tenho a noção. Amanhã vou falar sobre o Iraque. Eu estive no Iraque e cheguei há 3 dias. E antes de ir, eu pensei, não, eu vou pensar na minha intervenção na Póvoa depois do Iraque, porque provavelmente vou ter uma experiência relativamente interessante para poder falar sobre ela e, se calhar... E quando eu cheguei, eu não tinha nada. No primeiro dia, quando cheguei, não tinha nada que pudesse ser substancialmente enriquecedor, ou que eu achasse interessante. Que fosse uma partida evidente. Sim. E à medida que os dias foram passando, passaram 2, à medida que os dias foram passando, de repente, eu tenho aqui uma história que me parece essencial, fundamental, algo que mexe com as pessoas. E, portanto, acho que também muitas vezes a felicidade depende da maneira como nós olhamos para o passado, como interpretamos o passado, como interpretamos as experiências passadas. Também vamos olhar de forma diferente. Exatamente. Sempre diferentes. Porque a memória é muito plástica. É isso. A nossa cabeça é nós próprios não somos os mesmos, como é que podemos querer? É um bocado de barro que nós que as memórias que vamos trabalhar sejam as mesmas. Isso era fazer batata de demasiado. Claro. Mesmo para terminar, este livro está intimamente ligado a uma viagem à Conchinchina. Foste feliz na Conchinchina? Fui muito feliz. Foi uma experiência incrível, com pessoas incríveis, um grupo de pessoas impressionante, e gostei muito de a fazer. E mais, é uma geografia que me fascina, não tanto como Médio Oriente neste momento, mas que me fascina muito, e para mim foi um prazer enorme poder e até aconteceu houve uma coincidência curiosa, que foi, eu fui à Conchinchina em novembro de 2017 e em janeiro ou fevereiro de 2018 fui convidado a ir ao Vietnã, a uma parte, à mesma região, e pude relembrar algumas coisas, sublinhar outras, voltar e ganhar aqui também alguma, porque já tinha esse distanciamento daquela viagem, ganhar ganhar aí uma solidez em relação ao Vietnã e em relação ao Camboja, que por acaso são países com uma história recente horrível, passaram por períodos terríveis e eu até poderia estar aqui uma hora a falar contigo sobre as pessoas no Vietnã. Eu fiquei muito impressionado com lá está, porque essencialmente mesmo pessoas que te contaram diversos episódios dentro desses períodos terríveis, sim, eram felizes. Sim, e há muitas coisas que eu não conto, mas há aqui diálogos, por exemplo, da guia turística que aparece aqui, que fez parte da minha segunda visita, e as frases não são inventadas, parecem inventadas, mas não são inventadas. Ela realmente falava assim, a Sun falava dessa maneira. E na verdade eu escrevi um artigo para o JTL com as frases sem modificações nenhumas, e há muito poucas diferenças em relação ao livro.
E ela tinha muita piada, tinha um grande sentido de humor e falava dessa maneira estranhíssima que parece literária, parece que tu forjaste isso, que inventaste aquela personagem, mas não, é uma personagem, essa é carne e osso. Nada como a realidade para surpreender um ficcionista. Completamente. E às vezes tu tens mesmo de suprimir algumas coisas, porque sabes que as pessoas não vão acreditar nisto, não vão. Isto não é... Há muitas histórias que eu vi, que li, que não podes usar porque ninguém vai acreditar. Aliás, acontece-me com a enciclopédia, por vezes eu tenho histórias tão estranhas, porque na enciclopédia já cabem, em que uso essas histórias estranhas e que na verdade são mais estranhas do que as que eu invento. E provavelmente as pessoas não vão acreditar naquelas, nas únicas que são verdade na enciclopédia. Capa.